realmente, às vezes um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, muitas das vezes quando nós vamos elaborar uma voluta ou arabesco, como você queira dizer, né? Usamos os nossos gabaritos. No caso aqui eu tenho um gabarito P do meu kit de gabaritos que eu comprei do Léo do canal Arte Solda. Eu tenho os meus, mas também comprei o kit de gabaritos dele, que são completos e garantem que as mesmas medidas que ele joga na live, lá nas peças que ele constrói, se você aplicar e quiser fazer uma cópia, também garante que as mesmas medidas vão dar certo nos seus gabaritos também. Tá? Caso você queira comprar os gabaritos, vou deixar na descrição desse vídeo um link que te permite comprar os gabaritos que o Léo produz. Ele me autorizou a deixar nos meus vídeos. Mas vamos lá. Muitas vezes quando você vai elaborar um arabesco, né, que nem no caso aqui em questão, e às vezes conforme o jeito que você elabora, ele fica um pouco torto, um pouco empenado, tá? Isso é normal, acontece muito, principalmente quando você está iniciando. No caso aqui é uma demonstração que eu fiz, tá gente? Eu entortei justamente para demonstração em questão. E tem uma alavancainha que eu construí que me facilita muito a minha vida. Eu já tenho uma, mas vou estar construindo uma usando vergalhão, que eu sei que a maioria tem mais facilidade de encontrar, e vocês vão ver que é uma alavanquinha simples, prática e funcional, que vai te permitir desempenar, fazer o alinhamento mais correto das volutas antes de você soldar nas suas peças, tá? Para isso eu separei um pedaço de vergalhão de 5/8 para oferecer maior resistência, tá? E vamos trabalhar em cima dele. Vou fazer um detalhe aqui na ponta aqui com a esmerilhadeira. E a parte que vai adentrar, eu vou tirar essa nervura, tá? Para evitar dela agarrar aqui em futuras ferragens. E logo a mais, vou fazer um outro detalhe aqui atrás para facilitar a vida. Então, a princípio, eu vou tirar 10 centímetros dessas nervuras aqui, vou dar uma alisada nela e volto com o vídeo. Pronto, pessoal, lembrando, eu cortei um pedacinho com 38 centímetros, tá? Usando aquele mesmo princípio, quanto maior a alavanca, mais forte você faz. Mas para volutas assim, esse tamanho tá ideal, não precisa mais do que isso. Eu esmelirei, lixei, né, a 10 centímetros aqui, porque normalmente é o raio de ataque que vai entrar aqui dentro, tá? Para evitar que garra, coisa assim, deixei mais liso possível. Não é necessário ficar perfeito, tá? O importante é ficar liso, tá? E eu aproveitei a rigidez, que o vergalhão tem mais resistência mecânica do que o ferro mecânico em si, né? Ele é mais duro, então fica ideal nessa tipo de material. Agora nós vamos fazer esse detalhe aqui, tá? Vou vir com disco, vou cortar aqui, vou dar um acabamento, aprofundar, vocês vão ver o porquê. E vou dar uma arredondada na ponta aqui. Eu vou aplicar esse mesmo procedimento nessa ponta, bem na ponta aqui mesmo, tá? E para fazer aquele detalhe, eu peguei o disco de corte fino, certo? Prendi o vergalhão, né, na morsa. Entrei com ele um pouquinho aqui, menos da metade. E agora onde está marcado aqui, eu vou fazer o corte aqui. Depois vou dar um acabamento com o disco flap e dar um acabamento na ponta. Aí essa parte vai estar pronta. Pronto, feito o corte, agora o próximo passo é vir com o disco flap. Vou reduzir essa barriga bem aqui, ó. Que nem eu falei, estou aproveitando que o vergalhão ele é mais resistente, então eu estou deixando a ponta aqui mais fina ainda. E vou dar uma arredondada na ponta de cá. Então, pessoal, esse detalhe aqui, no caso, esse aqui é mais grosso um pouquinho, tá? Esse aqui foi de 3/4, corrigindo. Esse aqui que é 5/8. Na bitola, quando eu vou fazer acerto em volutas de bitola de 3/8, por exemplo, eu uso esse aqui. Mas esse aqui também vai dar, tá? Porque o vergalhão tem mais resistência que o ferro mecânico. Pronto, a parte de cá tá pronta. Notem, fiz uma parte bem redonda mesmo, certo? E na demonstração prática vocês irão ver. Agora, qual que é o outro detalhe? Como eu trabalho muito com barra chata, meia, por 1/8, na bitola de 1/8, então eu fiz um corte do lado de cá. E se eu precisar fazer um acerto de desempenho, que às vezes conforme a chapa ela está empenada, eu simplesmente venho com a alavanca aqui e faço um leve acerto. Então, esse mesmo detalhe que eu apliquei aqui, eu vou fazer na ponta de cá, para aproveitar, para tornar mais útil a ferramenta, tá? Então, eu simplesmente vou posicionar ela reta assim, na morsa, vou vir com o disco, vou cortar e vou usar a própria chapa, que eu trabalho mais para fazer o conserto, tá?
Então, o próximo passo é fazer o corte aqui e depois vamos fazer a demonstração prática do canal. Então, pessoal, com isso está feito uma alavanquinha para fazer acertos em volutas. E o detalhe que eu apliquei, tá? Fiz o corte aqui, ó, do jeito que ele entra. Se eu precisar fazer um leve desempenho, né? Às vezes a chapa está um pouquinho torta, na formação de aros, por exemplo, né? Então você entra com ela aqui, ó. Na hora de você fazer o corte, faz um pouco folgado, para não ficar muito justo. E faz o leve conserto. E agora nós vamos usar a demonstração prática aqui, ó. Tem uma voluta, notem que ela está torta. Certo? O que acontece? Esse dentinho que é feito aqui é justamente para não escorregar. Caso você precisar fazer um conserto, você apoia ela com a mão, entra com ela aqui, ó, e esse dente serve para travar lá. E com a outra mão você força e a alavanca vai estar apoiada no corpo de cá. E você vai forçando, fazendo conserto, certo? Observando. Detalhe. Notem, tá vendo? Agora aqui no caso aqui eu preciso forçar aqui, ó. E esse dente não escorrega, ele apoia lá. Com uma mão eu forço de cá, com a outra mão eu forço lá a voluta em si, no formato que eu preciso. E notem o conserto, certo? Aqui dentro também, se eu precisar, fazendo aqui a mesma coisa, ela apoia aqui, ó. Não sei se dá para filmar. E com uma mão eu forço. E com a outra mão eu forço a alavanca para baixo e com a mão eu forço a voluta. Então no caso aqui, vai forçando assim e você vai consertando. No final das contas, eu tô fazendo bem devagar, tá, gente? Costuma ser mais rápido para vocês entenderem. E no final das contas, você aqui, ó, notem também aqui do lado de cá a mesma coisa. Então eu entro com a alavanca aqui para ela não escorregar. Com uma mão eu forço de cá, com a outra mão eu forço a alavanca para baixo, forçando, subindo o corpo para cima e vou observando. No final das contas, notem, você acaba fazendo um leve acerto. É uma alavanquinha simples de se fazer. É aquele detalhe. Às vezes o detalhe, a ferramenta é simples. Manda o seu treinamento e o seu conhecimento para poder fazer. E uma alavanca bem estruturada assim, no caso as nervuras até evitam de escorregar a mão, serve para a vida toda, para outras gerações. Tá? Gostaria de mandar um abraço para os canais parceiros aqui. Gostaria de mandar um abraço para o canal Arte Solda do Léo. Um abraço para a família Arte Solda. Com Birosca Artesanatos, um abraço. Claudião Serralheria Artística, outro abraço. Alexandre Fernandes e suas dicas simples. Um forte abraço aí, tá? Para todos. Espero que essa informação tenha utilidade para alguém. Agradeço àqueles que acompanharam o vídeo até o momento, certo? A todos, fiquem na paz. E fica a dica.